Há noites em que o silêncio parece pesar mais que o barulho da cidade grande. E naquele fim de expediente abafado de uma quinta-feira qualquer, no pátio úmido de um pequeno restaurante em São Bernardo do Campo, Rosa carregava 2 sacos plásticos pesados de lixo com a resignação profunda de quem já se acostumou a ser invisível aos olhos do mundo. Rosa tinha 46 anos vividos intensamente. A beleza ainda pairava em seus traços marcados pelo tempo, nos olhos castanho-mel, que já viram lágrimas demais, nas mãos calejadas pelo trabalho duro, nos cabelos grisalhos presos num coque apressado, que tentava esconder as raízes do cansaço. Havia uma dignidade silenciosa naquela mulher magra, de ombros ligeiramente curvados pelo peso dos anos, uma força invisível que carregava nas costas muito mais do que apenas as longas horas de trabalho pesado. Ela carregava histórias nunca contadas em voz alta, abandonos mastigados em silêncio durante anos, humilhações engolidas a seco e um sonho antigo que já nem ousava pronunciar o nome. Enquanto caminhava pelo corredor lateral estreito do restaurante, um beco escuro e molhado, cheirando eternamente a óleo de fritura rançosa e restos de comida azeda, ela pensava em como a vida havia lhe arrancado tanto, tão cedo, sem pedir licença nem dar explicações. O pai que sumiu no mundo quando ela tinha apenas 12 anos, deixando apenas promessas vazias que o vento levou. A mãe que afogou as mágoas no álcool barato de botequim sujo. O casamento que começou como conto de fadas e virou campo de batalha diário, com gritos, portas batendo e silêncios que machucavam mais que palavras. O filho único que partiu para o interior aos 18 anos e quase nunca ligava, apenas no Natal e no aniversário dela, conversas rápidas e formais que doíam como agulhadas no peito. E agora, ali, aos 46 anos completos, lavando pratos encardidos de gordura velha e recolhendo sobras de pratos alheios, Rosa já nem se lembrava mais de como era ser tocada com carinho por alguém, ser olhada com desejo verdadeiro, ser desejada como mulher. Atravessou o portão enferrujado dos fundos do restaurante, caminhando com passos cansados rumo aos grandes containers de lixo que ficavam encostados na calçada rachada. O céu estava pesado como seus pensamentos mais sombrios, carregado de nuvens escuras e ameaçadoras que prometiam uma chuva forte para a madrugada. O cheiro azedo e nauseante de comida estragada misturava-se à maresia gelada trazida pelo vento cortante do fim de tarde paulistano. E então, ela ouviu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Um som baixo, entrecortado, quase inaudível no meio do barulho distante do trânsito. Um choro pequeno e desesperado, sufocado como um pedido de socorro, vindo de uma caixa de papelão molhada e amassada, encostada descuidadamente entre os containers metálicos enormes. "Meu Deus, tem alguém aí?" sussurrou Rosa, com a voz embargada pelo susto súbito. Rosa parou imediatamente, sentindo o coração disparar violentamente dentro do peito magro. Olhou nervosa em volta. A rua completamente vazia e silenciosa, apenas as luzes amareladas e tremulantes dos postes antigos, criando sombras dançantes e fantasmagóricas na calçada molhada pelo sereno da noite. Aproximou-se da caixa devagar, cada passo uma eternidade de ansiedade, as mãos tremendo incontrolavelmente, a garganta seca de medo e uma expectativa inexplicável. Ajoelhou-se no chão gelado e molhado, sem se importar nem um pouco com a água fria que atravessava imediatamente o tecido fino e desbotado da calça do uniforme. Rasgou a tampa da caixa com as unhas curtas e limpas, e o que viu a fez perder o fôlego completamente. Ali estava um recém-nascido minúsculo e indefeso, enrolado num pano velho e sujo, que já foi branco em algum momento distante, mas agora estava amarelado e manchado por Deus sabe o quê. O rostinho vermelho e franzido de frio e fome, delicado como porcelana, os punhos do tamanho de nozes cerrados com força desesperada, chorando com toda a energia restante de quem luta pela vida contra todas as probabilidades. Rosa sentiu o mundo inteiro parar por um instante que durou uma eternidade completa. Todo o barulho constante da cidade grande desapareceu completamente de seus ouvidos. A garoa fina parou de fazer ruído. O tempo congelou como numa fotografia antiga e amarelada. O bebê abriu os olhinhos escuros, redondos e brilhantes como 2 estrelas perdidas, e naquele momento, Rosa também renasceu junto com ele. Meu Deus do céu, quem seria capaz de fazer uma coisa dessas com um anjo tão pequeno e indefeso? Murmurou ela,
com a voz embargada e os olhos se enchendo de lágrimas quentes. Segurou-o no colo com todo o cuidado do mundo, como quem recebe algo sagrado diretamente das mãos de Deus. Sentiu o calor frágil e reconfortante daquele corpinho contra o próprio peito, e pela primeira vez em muitos anos de solidão profunda e silenciosa, Rosa teve a sensação avassaladora de que algo no universo fazia sentido perfeito. De volta ao salão sempre movimentado do restaurante, ninguém conseguia entender o motivo da demora inexplicável dela. O gerente, um homem baixo e barrigudo, de voz sempre irritada e suor constante brilhando na testa careca, gritava do balcão principal, limpando copos com movimentos bruscos e claramente impacientes. Rosa, vai querer dormir com o lixo, é? Temos mesa cheia de cliente esperando, pelo amor de Deus, berrou ele, sem olhar na direção da porta dos fundos. Ela entrou apressada pela porta que dava para a cozinha, segurando com todo o cuidado possível o bebê envolvido num pano de prato limpo e cheiroso que havia pego rapidamente do armário da cozinha. O salão barulhento e cheio de fumaça de cigarro caiu num silêncio mortal e constrangedor, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. As 3 garçonetes pararam de servir as mesas, com as bandejas pesadas suspensas no ar, como estátuas de sal. Os 2 cozinheiros suados se entreolharam com espanto total, as bocas abertas em O perfeito. Até o som constante e familiar dos pratos e talheres entrechocando parou completamente, criando uma atmosfera densa e estranha. Rosa, isso é um bebê de verdade? Perguntou Sônia, a garçonete mais nova, boquiaberta e sussurrando como se estivesse numa igreja. Rosa olhava para aquele rostinho adormecido e tranquilo, como se estivesse contemplando um milagre divino, ou talvez uma sentença definitiva que mudaria sua vida para sempre, sem possibilidade de volta. Não conseguia encontrar palavras adequadas para explicar o inexplicável. Tudo se embaralhava na garganta apertada de emoção. Que diabos é isso, Rosa? Sai daqui agora com essa coisa estranha antes que algum cliente importante veja essa palhaçada toda, gritou o gerente, se aproximando com passos pesados e o rosto vermelho de raiva. Não é uma coisa, seu Mário, respondeu Rosa, encontrando uma força que não sabia possuir, uma firmeza que brotou do fundo da alma. É uma criança inocente, e estava jogada no meio do lixo como se fosse um animal morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e pesado como chumbo derretido. Todos os olhos fixados nela com intensidades diferentes, alguns com pena genuína, outros com curiosidade mórbida, outros ainda com o desconforto profundo de quem não sabe como reagir diante do inesperado que irrompe na rotina. Humilhada publicamente mais uma vez na vida, mas estranhamente fortalecida por algo que não conseguia compreender completamente, Rosa pegou sua bolsa velha de couro sintético preto, já desbotada e com os cantos gastos, e saiu dali, com a cabeça erguida e os ombros firmes, caminhando pelas ruas mal iluminadas do bairro operário, com o bebê dormindo tranquilamente nos braços, e um turbilhão de emoções contraditórias explodindo dentro do peito apertado. As ruas estavam quase desertas naquele horário entre o dia e a noite. Apenas alguns trabalhadores cansados, voltando para casa depois de mais um dia duro, encolhidos contra o frio da noite que chegava devagar. Os postes antigos e meio tortos criavam pools de luz amarelada e melancólica na calçada irregular, e entre eles, trechos de escuridão completa que ela atravessava com passos firmes, mas o coração ainda disparado como motor desregulado. Ela que já não esperava mais nada da vida, além de salários sempre atrasados e fins de semana vazios passados sozinha, vendo televisão com o volume baixo. Agora carregava nos braços uma nova chance inesperada, um mistério profundo e inexplicável, um destino completamente diferente de tudo que havia planejado para os anos que restavam de uma vida que parecia estar apenas se arrastando rumo ao fim. Mas junto com aquele bebê indefeso e silencioso vinham perguntas impossíveis de responder, perigos desconhecidos que ela nem conseguia imaginar, e uma história complexa e perigosa que ainda não havia sido contada para ninguém neste mundo. E o que Rosa ainda não fazia a menor ideia era que aquele choro inocente de recém-nascido a colocaria diretamente no caminho de um homem poderoso, rico e orgulhoso, dono de milhões de reais e uma reputação imaculada, e completamente despreparado para tudo o que estava prestes a acontecer
na vida perfeitamente organizada que havia construído com tanto esforço e determinação. Naquela noite fria de quinta-feira, Rosa caminhou pelas ruas desertas do bairro como uma mulher em transe profundo. O bebê dormia como um anjo em seus braços, finalmente aquecido e protegido, a respiração suave e regular de quem encontrou um porto seguro depois de uma tempestade terrível. Ela parou em frente ao pequeno sobrado onde morava, um cômodo alugado nos fundos de uma casa antiga, dividida por mais 3 famílias trabalhadoras, que mal se cumprimentavam nos corredores estreitos. Entrou devagar, ligou a luz fraca do teto e observou seu pequeno mundo com outros olhos. A sala minúscula com um sofá velho mas limpo, a cozinha americana com uma geladeira pequena e barulhenta, o banheiro apertado mas sempre cheiroso a desinfetante. Tudo muito simples, mas impecavelmente limpo e organizado, reflexo de uma alma que sempre encontrou dignidade na simplicidade. Improvisou uma cama para o bebê usando almofadas e cobertores macios. Esquentou leite, molhou um pano limpo e conseguiu dar algumas gotas para o pequeno, que sugou com força desesperada. Depois ficou horas ali, apenas olhando, tentando entender o que o destino havia colocado em suas mãos. Na manhã seguinte, depois de uma noite quase sem dormir, Rosa tomou a primeira decisão importante. Levaria o bebê ao posto de saúde do bairro. Precisava de orientação, de ajuda médica, de respostas para perguntas que não sabia nem formular direito. O posto estava lotado como sempre, cheio de mães com crianças doentes, idosos esperando consultas, o cheiro típico de álcool e remédio, pairando no ar quente e abafado. Rosa esperou 3 horas numa cadeira de plástico desconfortável, o bebê dormindo em seu colo até ser chamada por uma assistente social, de olhar severo e voz impaciente. A senhora encontrou essa criança onde exatamente? Perguntou a mulher, de óculos grossos e cabelos presos num coque apertado, fazendo anotações rápidas numa prancheta velha. No lixo do restaurante onde trabalho. Estava numa caixa de papelão chorando. Respondeu Rosa com voz firme, mas respeitosa. E a senhora decidiu levar para casa por quê? Não sabe que existe um protocolo para essas situações? Deveria ter chamado a polícia imediatamente. Rosa sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a calma. Desculpe, doutora, mas minha primeira preocupação foi salvar a vida da criança. Estava com frio, com fome. Poderia morrer. A assistente social a olhou com uma mistura de desconfiança e irritação mal disfarçada. A senhora não tem condições legais de ficar com essa criança. É só uma questão de tempo até resolvermos a situação. Vai ter que entregá-la para as autoridades competentes. Rosa saiu dali com o coração pesado como pedra no peito, o bebê apertado contra si e um aperto no estômago que não era só de fome. Não queria roubar filho de ninguém. Isso jamais. Mas a simples ideia de se separar daquele ser tão pequeno e indefeso, que parecia ter sido entregue aos seus braços pelo próprio destino, era simplesmente insuportável. Voltou ao trabalho no restaurante naquela tarde, com sentimentos confusos. Foi colocada para limpar os banheiros, uma clara punição pela cena do dia anterior. O gerente não escondia o desdém e a irritação, fazendo comentários ácidos sobre gente que não sabe seu lugar e mulher que vira babá de criança abandonada. Ela não respondeu às provocações. Apenas fez seu trabalho em silêncio, mas na hora do almoço, enquanto raspava as panelas grandes na cozinha quente e abafada, escutou uma conversa entre os cozinheiros que fez seu sangue gelar completamente nas veias. Estão dizendo por aí que um empresário rico da região está oferecendo recompensa gorda para quem tiver qualquer pista do bebê que foi largado numa caixa, comentou Joaquim, o cozinheiro mais velho, limpando as mãos no avental sujo. Rosa parou de mexer a concha, fingindo não estar prestando atenção, mas cada palavra entrava em seus ouvidos como lâminas afiadas. Parece que tem alguma coisa muito séria por trás dessa história toda. Ninguém sabe direito o que é, mas o cara tá movendo céus e terra, envolveu até a polícia civil no caso. Milionário desses que ninguém encosta? Sabe como é, continuou o homem, baixando a voz conspirativamente. Como é o nome dele? Perguntou o ajudante de cozinha, um rapaz jovem sempre curioso sobre a vida dos ricos. Acho que é Otávio. Otávio Valverde, isso mesmo. Conhece? Rosa sentiu as pernas bambas e precisou se apoiar na pia para não cair. Aquele nome ecoou dentro de sua cabeça como um trovão em dia de tempestade. Otávio Valverde. Não era um nome comum. Não era coincidência. Ela já tinha ouvido falar dele antes, alguns anos atrás, numa história distante contada por uma colega de trabalho
que tinha sido doméstica numa mansão em São Caetano do Sul. Um homem frio e fechado, dono de construtoras e terrenos valiosos na região metropolitana. Solteiro, sem filhos conhecidos, sem esposa, mas com um passado conturbado e cheio de mistérios que ninguém ousava investigar muito profundamente. Rosa voltou para casa naquele dia, com a cabeça cheia de pensamentos contraditórios e perigosos. Olhou para o bebê dormindo tranquilamente no improviso de berço que havia montado e se perguntou com angústia crescente: seria ele filho daquele homem poderoso e inacessível, ou seria tudo apenas boato de rua, exagero de gente que não tem o que fazer? Na madrugada daquela sexta-feira, Rosa foi acordada por batidas secas e firmes no portão de entrada. Um som autoritário que cortou o silêncio da noite como uma lâmina. Olhou pelo vidro embaçado da janela pequena e viu um carro preto e lustroso parado na rua mal iluminada e um homem alto de terno escuro, postura ereta e impaciente, esperando do lado de fora. "Dona Rosa", chamou ele, assim que ela abriu a porta com correntes de segurança. Apenas uma fresta, o coração disparado de medo e curiosidade. "Sim, sou eu", respondeu, tentando manter a voz firme. "Meu nome é Davi Carvalho. Trabalho para o senhor Otávio Valverde. Poderíamos conversar alguns minutos? É sobre o bebê, obviamente." Rosa respirou fundo, sentindo que sua vida estava prestes a mudar completamente de rumo mais uma vez. "Pode entrar, mas fale baixo. Ele está dormindo." O homem entrou com passos controlados e olhar profissional, observando cada detalhe do ambiente modesto, mas impecável. Tinha o ar de quem estava acostumado a lidar com situações delicadas e pessoas de todos os tipos. Parou diante do sofá onde o bebê dormia tranquilamente e o observou com atenção clínica. Mas Rosa notou uma sombra de algo parecido com emoção atravessar rapidamente seu rosto sério. "Posso saber onde e quando exatamente a senhora encontrou essa criança?" perguntou ele, tirando uma pequena agenda de couro da pasta executiva que carregava. "No lixo do restaurante onde trabalho, na quarta-feira à noite. Estava numa caixa de papelão chorando sozinho com frio", respondeu Rosa, cruzando os braços defensivamente. "A senhora tem filhos próprios?" "Tive um. Está no interior com o pai. Não nos falamos há 2 anos. Vive sozinha aqui?" "Sim." Davi fechou a agenda e a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. "Dona Rosa, o senhor Valverde gostaria muito de conversar com a senhora, pessoalmente. Seria possível arranjarmos um encontro?" "Por que ele quer me ver?" perguntou ela, tentando soar mais corajosa do que realmente se sentia. "Porque temos razões para acreditar que essa criança pode estar diretamente ligada à família dele. E porque ele precisa entender exatamente como e por que ela chegou até a senhora." Rosa olhou para o bebê dormindo e sentiu uma proteção feroz crescer dentro do peito. "Escute aqui, seu Davi. Eu não vou entregar essa criança para qualquer pessoa. Não importa quão rica ou poderosa ela seja. Só quero ter certeza absoluta de que ela vai estar segura e bem cuidada." Davi a observou com atenção renovada e, pela primeira vez, seus olhos profissionais mudaram de expressão. Não havia mais apenas julgamento frio. Havia algo parecido com um respeito genuíno. "Ninguém vai obrigar a senhora a fazer nada contra sua vontade, Dona Rosa. Mas eu recomendo, sinceramente, que aceite o convite. O senhor Valverde é um homem justo e ele realmente precisa ouvi-la pessoalmente." 2 dias depois, um domingo cinzento de garoa fina tipicamente paulistana, um carro preto com vidros escuros esperava Rosa na esquina de sua rua. Era um veículo caro e silencioso, o tipo que nunca havia entrado naquele bairro operário de casas antigas e ruas estreitas. Rosa vestia sua melhor roupa, um vestido simples azul marinho que guardava para ocasiões especiais, um casaco de lã surrado mas limpo e sapatos baixos confortáveis. Cabelos presos num coque caprichado, pele lavada e hidratada com o creme barato que usava nas mãos. O bebê dormia em seu colo, enrolado numa manta macia que havia comprado com o dinheiro contado que tinha guardado para emergências. O motorista abriu a porta traseira sem dizer palavra. Rosa entrou no banco de couro macio, sentindo-se completamente fora de lugar naquele mundo de luxo discreto e silencioso. O carro deslizou em silêncio pelas avenidas da cidade, saindo de Santo André em direção aos bairros nobres de São Caetano do Sul, onde as casas eram enormes e os jardins pareciam saídos de revista de decoração. Portões eletrônicos se abriram com um clique suave e quase inaudível. O carro avançou por uma alameda privativa coberta de árvores centenárias
e bem cuidadas, ladeada por um jardim com esculturas discretas de mármore e uma fonte baixa que fazia um barulho relaxante de água corrente. Rosa olhava para tudo aquilo com fascínio e desconforto, tentando gravar cada detalhe daquele mundo que parecia saído de um filme. Foi recebida na porta principal por uma governanta de meia-idade, uniformizada e educada, que a conduziu em silêncio por um corredor longo, decorado com quadros caros e tapetes orientais autênticos. Chegaram a uma sala ampla, com janelas enormes que davam para um jardim interno, estofados de linho bege claro e cheiro suave de madeira encerada e flores frescas. Otávio Valverde estava de costas para a porta, olhando pela janela, com as mãos cruzadas atrás do corpo. Alto, ombros largos, cabelos escuros bem cortados, vestindo calça social e camisa branca de algodão caro. A postura denunciava poder e autoridade, mas também uma tensão contida, como uma mola prestes a se soltar. Então é a senhora, disse ele sem se virar, a voz grave e controlada ecoando pela sala espaçosa. Sou eu sim, Rosa Santos. E este é o bebê que encontrei, respondeu ela, ajeitando a manta que cobria a criança adormecida. Otávio virou-se lentamente, e Rosa sentiu o impacto daqueles olhos escuros e penetrantes. Era um homem bonito, de uma beleza madura e séria, mas havia algo nele que transmitia solidão profunda e uma dureza que parecia construída ao longo de muitos anos de decepções e batalhas pessoais. Preciso saber tudo, Dona Rosa. Quando encontrou, onde exatamente, quem mais viu, se notou alguma coisa estranha. Cada detalhe pode ser importante, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse numa poltrona confortável. Rosa contou tudo novamente, em detalhes minuciosos, sem omitir nada. Otávio não a interrompeu nenhuma vez. Apenas escutava com atenção total, os olhos fixos nela, como se tentasse ler muito além das palavras que saíam de sua boca. Quando ela terminou, houve um silêncio denso e carregado na sala elegante. Essa criança pode ser meu filho, disse ele finalmente, com uma voz mais baixa e carregada de emoção contida. Ou de alguém muito próximo à minha família. Rosa arqueou as sobrancelhas com surpresa. E se for mesmo seu filho, o senhor vai assumir a responsabilidade ou vai mandá-lo para alguma instituição como se fosse um objeto esquecido? Otávio se aproximou alguns passos, e algo em sua expressão pareceu estremecer ligeiramente. Eu jamais fujo de minhas responsabilidades, Dona Rosa. Mas parece que o senhor foge de emoções verdadeiras, replicou ela, com uma coragem que a surpreendeu. Ele a olhou de um jeito completamente diferente agora. Não mais de cima para baixo, mas diretamente nos olhos, como se a estivesse vendo pela primeira vez como uma pessoa real. A senhora é muito corajosa, Dona Rosa. Poucas pessoas ousam me enfrentar dessa forma direta. Rosa não respondeu imediatamente, tentando entender de onde vinha aquela força súbita que sentia crescer dentro de si. Talvez fosse por causa do bebê. Talvez fosse porque finalmente tinha algo realmente importante para defender. Otávio virou-se novamente para a janela, as mãos nos bolsos da calça. Eu gostaria de pedir à senhora um favor muito importante. Fique aqui na casa, pelo menos até que tudo seja esclarecido definitivamente. A criança precisa de cuidados especiais. E eu preciso entender melhor o que está acontecendo comigo e com minha vida. Rosa hesitou, sentindo o peso da decisão. Senhor Otávio, eu sou cozinheira e faxineira. Trabalho pesado há 20 anos. Não pertenço a este mundo de luxo e sofisticação. Ele se virou novamente, agora com algo nos olhos que beirava a vulnerabilidade. Talvez eu esteja descobrindo que meu mundo precisa exatamente do que a senhora tem para oferecer. E eu ainda estou tentando entender por que sinto isso. E naquela mansão onde o silêncio costumava reinar absoluto e os passos ecoavam sobre pisos frios de mármore importado, Rosa começou a perceber o quanto a ausência de vida também fazia um barulho ensurdecedor. Otávio, apesar de toda a sua imponência e poder, parecia carregar uma solidão tão imensa que quase preenchia fisicamente todos os cômodos vazios. Ele circulava pela casa em horários estranhos e solitários, sempre acompanhado de relatórios empresariais, ligações urgentes de negócios, papéis importantes espalhados por toda parte. Não sorria nunca, não tocava em ninguém com afeto. Era como se vivesse de fora para dentro, perfeitamente funcional nos negócios,
mas completamente estéril de qualquer tipo de afeto humano genuíno. Nos primeiros dias naquela casa luxuosa, mas fria, Rosa se manteve firme em sua decisão original. Ficaria apenas o tempo estritamente necessário, até que encontrassem a verdadeira origem do bebê, ou até que a justiça decidisse algo definitivo sobre o futuro da criança. Porém, o destino já tramava suas próprias vontades secretas, tecendo fios invisíveis que nenhum dos dois conseguia perceber ainda. Rosa cuidava do pequeno Miguel, nome que havia escolhido por ele parecer um anjo caído do céu, com uma dedicação que ia muito além do dever. Alimentava nos horários certos, trocava com delicadeza infinita, embalava nos braços com cantigas que aprendera ainda menina com a avó querida. Aos poucos, os poucos empregados da casa, discretos e eficientes, começaram a vê-la com um respeito genuíno e crescente. Dona Olívia, a governanta de meia-idade e maneiras formais, lhe ofereceu roupas melhores do próprio guarda-roupa. Carlos, o cozinheiro português de bigode grisalho, a convidou para ajudar na preparação das refeições, reconhecendo sua habilidade natural. E Rosa, com sua capacidade silenciosa e quase mágica de transformar tudo que tocava, começou a mudar a energia pesada daquele ambiente. Na segunda semana de convivência, Otávio chegou mais cedo do escritório, algo completamente fora de sua rotina rígida, e passou pela sala de estar sem sequer cumprimentar, como sempre fazia. Rosa estava sentada no tapete persa do chão, com Miguel no colo, fazendo caretas engraçadas e sorrindo como uma criança. O bebê gargalhava com aquelas risadas gostosas que só os muito pequenos sabem dar. Otávio parou na porta e observou a cena em silêncio por alguns minutos que pareceram eternos. "O que foi?" perguntou Rosa sem se levantar do chão, notando o olhar fixo dele sobre eles dois. "Ele parece completamente confortável e feliz com a senhora", respondeu Otávio, com uma voz ligeiramente diferente do tom sempre controlado. "É porque ele sabe reconhecer instintivamente onde há calor humano verdadeiro", disse Rosa, num tom que não era afronta, mas também não era submissão de empregada. Otávio, para surpresa dela, sentou-se numa poltrona próxima, meio sem saber exatamente por que estava fazendo aquilo. Era a primeira vez que se permitia relaxar na própria casa em muito tempo. "Ele já tem nome oficial?" perguntou, observando o rostinho sereno do bebê. "Não oficialmente, mas eu chamo de Miguel, porque apareceu na minha vida como um anjo protetor", respondeu Rosa, sorrindo com ternura genuína. O nome pareceu atingir Otávio como um soco no estômago. Ele ficou visivelmente pálido e demorou alguns segundos para conseguir falar novamente. "Miguel era o nome do meu irmão mais novo. Morreu de pneumonia aos 7 anos de idade", disse ele, desviando o olhar para a janela. Rosa o olhou com surpresa e uma compaixão instantânea. "Me desculpe muito, eu não tinha como saber disso. Posso escolher outro nome se o senhor preferir." "Não precisa pedir desculpa por nada", respondeu ele, ainda olhando para longe. "Faz mais de 30 anos que isso aconteceu, mas acho que nunca falei sobre meu irmão em voz alta para ninguém. Naquela noite, algo fundamental começou a mudar entre eles. Jantaram juntos pela primeira vez. Não na mesa formal da sala de jantar, mas na copa aconchegante dos fundos da casa. Otávio, de camisa dobrada até os cotovelos e gravata afrouxada, parecia menos intocável e distante. Rosa falava pouco, mas seu olhar dizia muito mais do que qualquer palavra, e ele, pela primeira vez em anos, realmente ouvia o que alguém tinha para dizer. Alguns dias depois, chegou finalmente o resultado do segundo teste de DNA, feito em laboratório diferente por precaução. Otávio segurava os papéis com as mãos ligeiramente trêmulas. "Ele é meu filho, Rosa. O exame confirma com 99% de certeza", disse ele, com a voz embargada por emoções que não sabia nomear. Rosa sentiu o coração apertar com uma mistura estranha de alívio e uma decepção que ela mesma não conseguia compreender completamente. "E agora, como o senhor se sente sabendo disso?" perguntou ela, se aproximando devagar. "Assustado, confuso e completamente perdido", respondeu ele com uma honestidade brutal que a surpreendeu. "Eu não sei como ser pai, Rosa. Não tive modelo. Só tive homens que achavam que afeto era sinônimo de fraqueza." Rosa sentou-se ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. "Então ensine a ele tudo o que o senhor nunca teve, e deixe que ele também ensine coisas novas ao senhor." Otávio a olhou com olhos que, de repente, pareciam os de um menino perdido e assustado. "Você me ajudaria nisso?"
Pelo menos até eu aprender, eu ajudo no que for preciso, respondeu ela, sentindo algo quente e perigoso crescer dentro do peito. Nos dias seguintes, Otávio começou um aprendizado completamente novo. Segurava Miguel com mais firmeza e confiança. Trocava fraldas de forma desajeitada, mas determinada. Dormia com a babá eletrônica ligada no escritório, acordando várias vezes durante a noite, só para verificar se estava tudo bem. E às vezes parava todos os negócios importantes só para ficar observando o filho dormir tranquilamente. Rosa assistia a essa transformação gradual, com cuidado e emoção crescente. Tentava evitar se envolver emocionalmente demais, mantendo sempre em mente que era apenas uma funcionária temporária naquela situação. Mas era completamente impossível ignorar o que sentia ao vê-lo assim, despido de todo o poder e autoridade, inteiro e vulnerável na ternura paterna que estava descobrindo. Era uma sexta-feira chuvosa, quando tudo desabou de uma vez só, como um castelo de cartas atingido por um vento forte. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, como se pressentisse a tempestade emocional que estava prestes a irromper. Miguel dormia tranquilamente no berço que Otávio havia mandado fazer, especialmente para ele. Rosa lia um livro de poesia na poltrona do quarto do bebê, um hábito que havia desenvolvido para ficar por perto caso ele acordasse. Quando ouviu passos apressados e pesados pelo corredor de mármore, um bater de portas violento, vozes baixas, mas tensas, ecoando pela casa. Levantou-se devagar, fechou o livro com cuidado e foi investigar. Encontrou Otávio no escritório particular, de camisa completamente aberta, os cabelos desalinhados, os olhos em chamas de uma raiva que ela nunca tinha visto antes. "O que aconteceu de tão grave?" perguntou ela, entrando na sala com cautela. Ele segurava um envelope aberto nas mãos, o papel amassado e vincado de tanto ser manuseado com nervosismo. A voz saiu cortada e dura como metal. "Descobri quem falsificou o primeiro exame de DNA do Miguel", disse ele, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Rosa ficou em silêncio, sentindo que algo muito sério estava acontecendo. "Foi um dos meus próprios advogados de confiança, pago e orientado pela minha irmã", continuou Otávio, cuspindo as palavras como se fossem veneno. "Sua irmã?" perguntou Rosa, arregalando os olhos de surpresa total. Otávio assentiu com o maxilar trincado de tensão. "Beatriz, a única pessoa da família que ainda me restava no mundo. Ela nunca conseguiu aceitar que eu herdei a empresa do nosso pai. Sempre disse que eu era um fracasso completo como homem, que nunca seria capaz de construir uma família de verdade. Agora finalmente entendi tudo. Ela sabia do bebê desde o início. Queria que ele desaparecesse completamente antes que eu descobrisse a verdade. Achava que conseguiria me calar para sempre com um resultado falso." Rosa respirou fundo, tentando processar todas essas informações chocantes. "E o que o senhor pretende fazer agora?" "Já fiz o que tinha que fazer. Demiti todos os envolvidos e vou abrir processo criminal contra eles. Mas isso é apenas o começo da tempestade", disse ele, parando de andar e olhando diretamente para ela. "Rosa, eles sabiam desde o primeiro dia. Deixaram meu filho recém-nascido no meio do lixo como se fosse um fardo indesejado, e eu quase acreditei que ele não era meu. Mas o senhor não acreditou completamente, e isso é o que realmente importa agora", disse Rosa, tentando acalmá-lo. Ele parou de andar e a olhou com uma intensidade que a fez tremer por dentro. "Eu só acreditei completamente em uma pessoa desde o primeiro momento. Em você, Rosa, mesmo sem entender o motivo." Rosa sentiu essas palavras atravessarem algo muito profundo dentro de sua alma, mas antes que pudesse responder qualquer coisa, a porta foi aberta com violência pela governanta, completamente pálida e ofegante. "Desculpem interromper, mas precisam vir imediatamente. O Miguel, ele está com febre muito alta e não para de chorar." Os dois correram desesperados para o quarto. O bebê chorava inconsolavelmente, vermelho de febre, os olhinhos pesados e vidrados. Rosa o pegou no colo com desespero, enquanto Otávio, completamente perdido e assustado, tentava ligar para médicos particulares. Rosa apenas apertava a criança contra o peito, murmurando palavras calmas e carinhosas, quase como rezas silenciosas. Foram para o hospital particular de madrugada. Emergência movimentada, médicos sendo chamados urgentemente. Otávio gritava por atendimento imediato,
usando toda sua influência e poder. Rosa mantinha Miguel aquecido e protegido com o próprio corpo. Foi diagnosticado um vírus comum, uma infecção simples segundo os médicos experientes. Mas para quem ama de verdade, toda febre é morte disfarçada rondando sorrateiramente. Horas depois, completamente exaustos física e emocionalmente, estavam sentados lado a lado num banco gelado de hospital. Otávio com a cabeça nas mãos, desesperado. Rosa com Miguel dormindo finalmente nos braços, febril, mas estável e fora de perigo. Eu achei que ia perdê-lo para sempre, disse ele com a voz embargada por emoções que nunca tinha experimentado. Mas não perdeu. Ele está aqui, vivo, forte e com o Senhor para sempre, respondeu Rosa, olhando para o rostinho sereno do bebê. E se um dia ele descobrir que foi abandonado numa caixa de lixo como um animal? Rosa respirou fundo antes de responder. Ele vai descobrir a verdade com certeza e vai entender perfeitamente, porque terá um pai que o escolheu conscientemente, que lutou por ele e que teve coragem de amar quando era muito mais fácil simplesmente fugir da responsabilidade. Otávio a olhou com olhos rasos de lágrimas não derramadas. E você, Rosa, o que vai fazer quando tudo isso se resolver? Ela o encarou diretamente, sem fugir do olhar intenso. Eu? Você ainda vai fugir de mim? De nós? Houve um silêncio carregado de significados. Não vou fugir, respondeu ela baixinho, mas com firmeza total. Mas também não vou correr desesperadamente atrás de algo que talvez não seja real. O que tiver que acontecer entre nós, vai acontecer com calma, com verdade, com respeito mútuo. Eu já corri demais atrás de ilusões nessa vida. Otávio tocou a mão dela com força e ternura ao mesmo tempo. E naquele hospital impessoal, entre cheiros de álcool e luzes brancas fluorescentes, os dois selaram algo que ainda não tinha nome definido, mas já era infinitamente mais forte do que qualquer contrato assinado. 3 meses depois daquela noite transformadora no hospital, uma garoa fina e refrescante caía sobre a praça central de Santo André. O coreto centenário estava cuidadosamente decorado com arranjos de flores amarelas e brancas, bancos de madeira recém-pintados de verde claro e um pequeno palco improvisado mas elegante, com uma faixa simples, mas significativa. Fundação Anjos de Miguel. Inauguração oficial. Rosa ajeitava os últimos detalhes da cerimônia com as mãos firmes e seguras de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Usava um vestido bege claro, que Otávio havia insistido em comprar para ela, sapatos baixos confortáveis de couro legítimo e os cabelos soltos caindo naturalmente sobre os ombros, algo raro que a deixava mais jovem e radiante. O olhar era de quem, pela primeira vez em 46 anos de vida, estava completamente inteira e presente no mundo. Miguel, agora com 4 meses, mais forte e esperto a cada dia, ria gostosamente no colo de uma das voluntárias da fundação. Otávio, usando calça jeans escura e camisa branca de algodão com as mangas dobradas, observava Rosa com um misto de orgulho profundo e admiração contida que crescia a cada dia. Desde aquela noite decisiva no hospital, algo fundamental havia mudado entre eles. Nenhum beijo ainda, nenhuma declaração de amor explícita, mas tudo estava ali, presente e real, nos gestos cuidadosos, nas decisões tomadas em conjunto, na presença silenciosa e constante um do outro. A fundação nascia como um projeto conjunto, construído a partir da dor transformada em propósito, a partir da coragem encontrada na adversidade, da verdade descoberta através da mentira. Atenderia mulheres em situação de vulnerabilidade social, mães solteiras sem apoio, crianças abandonadas pelo sistema, e teria Rosa como diretora oficial, com nome registrado, assinatura reconhecida, responsabilidade real. Naquela manhã ensolarada de sábado, ela subiu ao pequeno palco com o microfone nas mãos trêmulas e o coração acelerado de nervosismo e emoção. Não era atriz profissional, não era política experiente, era apenas ela mesma, com toda a verdade que carregava. Eu não preparei discurso bonito nem palavras difíceis. Começou com a voz ligeiramente embargada, mas firme, porque minha vida inteira nunca teve roteiro planejado, só intuição, muito trabalho e amor verdadeiro. E medo também,
muito medo. Mas aqui estou de pé falando para vocês. Olhou para o público diverso que havia se reunido. Mulheres da comunidade com filhos pequenos no colo, mulheres com cicatrizes visíveis e invisíveis nos olhos cansados, homens que trabalhavam duro para sustentar famílias, jovens que ainda acreditavam em mudança. Eu encontrei esse bebê abandonado no lixo, numa caixa de papelão molhada. Mas quem foi verdadeiramente resgatada e salva fui eu mesma, porque pela primeira vez na vida, alguém precisou de mim de verdade, completamente. E porque um homem que parecia ter tudo, me mostrou que ninguém precisa ser forte o tempo todo, nem precisa carregar tudo sozinho. Otávio baixou a cabeça, visivelmente emocionado. Miguel, do colo da voluntária, esticava os bracinhos na direção de Rosa, como se também quisesse participar do discurso importante. Essa fundação não é minha propriedade, é nossa, de todas nós que já fomos deixadas para trás alguma vez na vida. É de todas que carregam filhos nos braços, mesmo quando o mundo inteiro parece pesar nos ombros cansados. Aqui, nós recomeçamos, juntas, mais fortes, com dignidade. O público aplaudiu de pé, com lágrimas nos olhos e sorrisos no rosto. Otávio subiu discretamente ao palco, pegou Miguel no colo com a naturalidade de quem já era pai de verdade e com um sorriso que raramente mostrava em público, disse ao microfone: "Meu filho já sabe uma verdade fundamental. Mãe não é apenas quem dá à luz. Mãe é quem escolhe amar incondicionalmente, proteger, cuidar, todos os dias, sem exceção." Rosa olhou para ele com olhos brilhantes de emoção, e pela primeira vez, à frente de toda aquela gente, ele a puxou delicadamente pela cintura e a beijou. Um beijo suave, verdadeiro, de alicerce sólido e futuro compartilhado. Miguel riu entre os dois, como se estivesse abençoando oficialmente o que nascia ali na frente de todos. Alguns meses depois, numa manhã ensolarada de domingo, Rosa acordou no quarto que agora era oficialmente seu, na mansão Valverde. Levantou-se e caminhou até a janela ampla, observando o jardim perfeitamente cuidado, onde Miguel engatinhava sobre um tapete macio, supervisionado por Otávio, que havia cancelado todos os compromissos de negócios para passar o dia com o filho. Rosa sorriu ao ver a cena. Ela, que um dia se contentava com um cômodo apertado nos fundos de uma casa dividida, agora tinha uma suíte espaçosa, roupas de qualidade no guarda-roupa e, mais importante que tudo isso, tinha propósito. Dirigia uma fundação próspera. Era respeitada na comunidade, tomava decisões importantes que afetavam a vida de centenas de pessoas. Desceu as escadas de mármore, que já não a intimidavam mais, e encontrou Otávio no escritório mesmo sendo domingo, revisando relatórios financeiros da fundação. Ele continuava sendo o empresário poderoso de sempre, mas agora dividia esse poder com ela. Eram sócios na vida e nos sonhos. "Bom dia", disse ela, entrando e beijando-o levemente na testa. "Bom dia, diretora", respondeu ele, sorrindo e puxando-a para sentar ao lado dele. Estava vendo os números da fundação. "Já atendemos mais de 300 famílias este mês." Rosa olhou para aqueles números e sentiu um orgulho que jamais imaginou ser possível. Ela, que um dia recolhia sobras de pratos alheios, agora alimentava sonhos e reconstruía vidas. Miguel engatinhou até eles, puxando-se pela calça social do pai. Otávio o pegou no colo com naturalidade, e Rosa percebeu como os dois a olhavam com amor genuíno. Ela era o centro daquela família que se formou de maneira tão inesperada. Rosa pensou em como sua vida havia mudado completamente. Não era mais a mulher invisível que limpava mesas e recolhia lixo. Era Rosa Valverde. Sim, haviam se casado discretamente no civil. Uma mulher respeitada, amada, e que finalmente descobriu seu verdadeiro valor, porque às vezes o amor mais verdadeiro nasce exatamente daquilo que o mundo cruel jogou fora sem valor. E às vezes as pessoas mais diferentes se encontram para descobrir que sempre estiveram procurando a mesma coisa: um lar de verdade, construído com paciência, respeito e carinho genuíno. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não deixe de demonstrar seu carinho.
Deixe seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes como esta para você. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias exclusivas. Toda semana temos uma nova história para emocionar você. Comente aqui abaixo qual foi a parte que mais te emocionou. Você conhece alguém como a Rosa que merece uma segunda chance na vida? Sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe com aquela pessoa especial que precisa acreditar que ainda é possível recomeçar, que ainda é possível encontrar o amor verdadeiro em qualquer idade. E se você quer mais histórias assim, inscreva-se no canal, é grátis e você estará apoiando nosso trabalho. Nos vemos na próxima radionovela. Até lá, que sua vida seja cheia de segundas chances e novos começos.